aqui. O tema que nós vamos abordar é sobre espírito e matéria. É de autoria do escritor Leon Denis. E nós vamos dizer a você o seguinte, que ele começa assim o seu texto, né? Não há efeito sem causa. Nada procede do nada. Esses são axiomas, isto é, verdades incontestáveis. Ora, como se constata em cada um de nós a existência de forças e de poderes que não podem ser considerados como materiais, há a necessidade, para explicar a sua causa, de se chegar a uma outra fonte além da matéria. É esse princípio que chamamos de alma ou espírito. Quando, descendo ao fundo de nós mesmos, querendo aprender a nos conhecer, a analisar as nossas faculdades, quando, afastando-se de nossa alma, a borra que a vida acumula, o espesso envelope de preconceitos, de erros, sofismas, que tem revestido nossa inteligência, penetrando nos recessos mais íntimos do nosso ser, encontramos-nos face a face com esses princípios augustos, sem os quais não haveria grandeza para a humanidade. O amor ao bem, o sentimento de justiça e de progresso. Esses princípios, que se encontram em diversos graus, tanto entre os ignorantes quanto entre os homens de gênio, não podem vir da matéria desprovida que está de tais atributos. Então, repetindo, e se a matéria não possui essas qualidades, como poderia formar sozinha os seres que dela são dotados? O senso do belo e do verdadeiro, a admiração que sentimos pelas grandes e generosas obras, não poderia ter a mesma origem que a carne de nossos membros ou o sangue de nossas veias. Está lá, na sua maior parte, como os reflexos de uma luz sublime e pura que brilha em cada um de nós, da mesma forma que o sol se reflete sobre as águas que estejam perturbadas ou límpidas. Em vão se pretende que tudo seja matéria. E pensar de que ainda que nos ressintamos de poderosos impulsos de amor e de bondade, já conseguimos amar a virtude, o devotamento, o heroísmo. O sentimento de beleza moral está gravado em nós. A harmonia das coisas e das leis nos penetra, nos arrebata. E com tudo isso, nada nos distinguiria da matéria? Sentimos, amamos, possuímos consciência, vontade e razão, e procederíamos de uma causa que não encerra essas qualidades
em nenhum grau, de uma causa que não sente, não ama, não conhece nada, que é cega e muda, superiores à força que nos produziu, seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. Superiores à força que nos produziu, seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. Uma tal maneira de ver não suporta um exame. O homem participa de duas naturezas: por seu corpo, por seus órgãos. Deriva da matéria, por suas faculdades intelectuais e morais. É, então, do espírito. Então, dizendo ainda mais exatamente, relativamente ao corpo humano, os órgãos que compõem essa admirável máquina são semelhantes às rodas incapazes de agir sem um motor, sem uma vontade que as coloque em ação. Esse motor o que é? É a alma. Um terceiro elemento religa os dois outros, transmitindo aos órgãos as ordens do pensamento. Esse elemento é o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Envolve a alma, acompanha após a morte, nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, progredindo com ela, constituindo um corpo diáfano, vaporoso. Voltaremos mais adiante a comentar sobre a existência desse perispírito, chamado de duplo fluídico. O espírito jaz na matéria como um prisioneiro em cela. Os sentidos são as aberturas pelas quais se comunica com o mundo exterior. Mas enquanto a matéria cedo ou tarde declina, periclita e se desagrega, o espírito aumenta em poder, fortifica-se pela educação e pela experiência. Suas aspirações se engrandecem, se estendem para além do túmulo. Sua necessidade de saber se reconhecer, e de viver não tem limites. Tudo mostra que o ser humano pertence apenas temporariamente. Então, tudo mostra que o ser humano pertence apenas temporariamente à matéria. O corpo não é senão uma vestimenta emprestada, uma forma passageira, um instrumento com a ajuda da qual, ou do qual, a alma prossegue nesse mundo a sua obra de depuração e de progresso. A vida espiritual é a vida normal. Vamos fazer uma verdadeira, sem fim. Ao pé da letra. Logo, o espírito é imortal. Deixada pelo Allan Kardec. Antes de terminar o nosso tema de hoje, ele fala aqui o seguinte, que após alguns anos, uma certa escola se esforçou em substituir o dualismo da matéria e do espírito pela teoria da unicidade de substância. Para ela, a matéria e o espírito são estados diversos de uma só e mesma substância que, na sua evolução eterna, se afina, se depura, tornando-se inteligência e consciente. Sem abordar aqui a questão de fundo que necessita de longos desenvolvimentos, é preciso reconhecer que a ideia que até agora se fazia da matéria estava errada. Graças à descoberta de Crookes,
Becquerel, Curie, Leon. A matéria nos aparece hoje sob estados muito sutis e nesses estados reveste-se de propriedade infinita ou infinitamente variadas. A sua flexibilidade é extrema. A um certo grau de rarefação transforma-se em energia. Leon pode dizer, com aparente razão, que a matéria não é mais que a energia condensada e a energia a matéria dissociada. Quanto a deduzir desses fatos que a energia inteligente, em um momento dado da sua evolução, torna-se consciente ainda uma hipótese. Para nós, há entre o ser e o não ser uma diferença de essência. Por outro lado, o monismo Haeckelien, recusando ao espírito humano uma vida independente do corpo, rejeitando toda a noção de sobrevivência. E termina, logicamente, nas mesmas consequências que o materialismo positivista, que incorre nas mesmas críticas. Quer dizer, é uma contradita, na verdade.